Depois de 7 altas consecutivas, o Banco Central finalmente pisou no freio. Na decisão anunciada nesta quarta-feira, o Copom manteve a taxa Selic em 15%, encerrando, ao que tudo indica, o ciclo de aperto monetário iniciado em meados de 2024. A decisão não surpreendeu o mercado, como indicavam os contratos de opção de Copom negociados lá na B3. A manutenção da taxa já era considerada praticamente certa pelos agentes financeiros, como você pode ver nessa imagem. Mas o que está por trás dessa decisão vai muito além das projeções técnicas. Acontece um momento especialmente delicado, a economia segue com sinais mistos, o risco fiscal permanece elevado e agora as incertezas externas, como o tarifaço do Trump, voltam a assombrar os investidores. A dúvida agora não é apenas quando os juros vão começar a cair, mas se o cenário vai permitir esse movimento tão cedo. Há exatamente um ano, a taxa Selic estava em 10,5%. O Banco Central havia iniciado um ciclo de cortes em 2023, tentando estimular a economia. Mas em 2024, a realidade bateu a porta com força. A inflação voltou a subir, o dólar disparou e os gastos públicos cresceram sem freio. O governo não só abandonou as metas fiscais, como resistiu a qualquer proposta séria de controle de despesas. Resultado, a credibilidade foi para o espaço. Foi nesse contexto que, em setembro de 2024, o Banco Central reverteu a estratégia e iniciou um novo ciclo de aperto monetário. E a Selic, que estava em 10,5%, passou a subir reunião após reunião, até atingir os atuais 15%, o maior patamar desde 2006. Ao todo, foram 7 altas consecutivas e mesmo trocando o comando do Banco Central, quando Gabriel Galípolo assumiu o lugar de Roberto Campos Neto, o tom não mudou. A nova diretoria manteve o foco técnico e resistiu às pressões do Planalto por cortes prematuros de juros. O motivo principal, a situação fiscal. A projeção de dívida pública foi revista para cima. Agora, o pico da dívida está previsto para 2028, em 84,3% do PIB. E isso considerando que todas as metas fiscais do governo sejam cumpridas, o que, convenhamos, não deve acontecer até pelo histórico que a gente tem no governo até agora. A primeira meta fiscal anunciada com o novo arcabouço foi abandonada em poucos meses e sem qualquer reforma séria no lado das despesas. Embora o discurso oficial fale em responsabilidade, o que se vê na prática é exatamente o oposto. Expansão contínua de gastos, muitas vezes com apelo populista e finalidade claramente eleitoral. A ideia de cortar despesas permanece intocada, qualquer tentativa é deixada de lado em nome da conveniência política. Enquanto isso, a arrecadação federal bate recordes, e não por acaso. Considere aqui o seguinte: em 2025 o brasileiro vai trabalhar, em média, 149 dias apenas para pagar impostos. Desde 2023, o governo editou 37 medidas de aumento de arrecadação, entre novos tributos e elevação de alíquotas de tributos antigos. Isso dá mais de uma nova medida por mês. A carga tributária como percentual do PIB já supera a média dos países emergentes e também dos países mais ricos do mundo. Por isso, não deveria causar espanto o novo recorde de arrecadação. Foram 1,425 bilhões de arrecadação apenas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 4,4% acima da inflação. E o grande problema é o destino desse dinheiro, porque ele não vem acompanhado de reformas estruturais, redução de privilégios ou melhorias reais na eficiência do setor público. Pelo contrário, ele serve para alimentar um sistema que resiste a qualquer mudança e que, infelizmente, cobra cada vez mais caro da sociedade por isso. E no fim, quem sustenta essa máquina não são os gabinetes de Brasília. É você que produz, que empreende e que investe no país. Quanto maior a arrecadação, maior a pressão sobre o setor produtivo. Ela sufoca a inovação, desestimula investimentos e espanta o capital que poderia acelerar o nosso crescimento. É por isso que, mesmo com alguma desaceleração da inflação, o Banco Central manteve hoje a Selic em 15%. E foi além, porque sinalizou que esse patamar elevado deve permanecer por um período, usando palavras do BC, suficientemente prolongado. Talvez até as eleições de 2026. Ainda que esse não seja o cenário base apontado pelo Boletim Focus. Se a gente pega o último boletim, o mercado ainda aposta que a Selic termina 2025 onde está, em 15%, mas com corte se iniciando em 26, quando a taxa poderia cair para 12,5% até o final do ano. Só que uma coisa é projeção, que pode mudar o tempo todo, outra é o que o Banco Central está realmente enxergando para fazer na prática. E o recado de hoje foi bem claro: sem ajuste fiscal, não haverá espaço para cortes consistentes da taxa Selic. Isso significa que a taxa pode até cair pontualmente, mas qualquer alívio será muito frágil, sujeito a ser revertido diante de novo episódio de desconfiança, já que a âncora fiscal está frouxa e sem essa âncora, o mercado vai exigir sempre um prêmio para deixar o dinheiro aqui no Brasil. E aí, ao invés de sinalizar responsabilidade, o governo segue apostando na expansão de gastos, com foco total nas eleições de 2026. Nos bastidores, como você pode ver nessa imagem, o Planalto já trabalha para lançar ao menos 6 novos programas sociais no próximo ano. A ideia é recuperar o terreno entre eleitores que migraram para a oposição, especialmente os mais jovens e os mais pobres. Mas tudo isso tem um custo. Mais gasto é igual mais pressão fiscal e menos espaço para corte de juros. Tudo isso na esperança de recuperar a popularidade do presidente Lula. E por conta disso, nós temos todo esse incentivo a políticas populistas que comprometem ainda mais o equilíbrio das contas públicas. Só que tem mais, porque manter a Selic em 15%
15% não foi apenas uma resposta à situação fiscal, foi também uma preocupação diante de um novo risco, que é o tarifaço do Trump. A partir de 1º de agosto, se nada mudar até lá, vamos lembrar que o Trump ele ficou conhecido nos Estados Unidos pelo acrônimo TACO, né? Trump Always Chicken Out, ou seja, o Trump sempre amarelo no final. Mas se nada mudar, os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para lá. O impacto direto recai sobre agronegócio, siderurgia e indústria de base, mas o efeito indireto pode ser ainda mais profundo e é justamente isso que preocupa o Banco Central. Como um primeiro ponto, a gente pode ter uma inflação de importados, porque se a tarifa prejudica as exportações, a gente tende a receber menos dólares e o real tende a se desvalorizar contra essa moeda. E com o dólar mais caro, tudo que o Brasil importa, como por exemplo fertilizantes, combustíveis, tecnologia, insumos industriais, também acaba subindo de preço. O Brasil seria duplamente penalizado, porque ele perderia espaço no mercado americano e ainda veria os custos de importação aumentando, afetando diretamente a indústria e a nossa inflação. Um segundo ponto é pensar na balança comercial, porque o agronegócio e a indústria de transformação são os motores da nossa balança. Quando os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, e nosso segundo maior parceiro comercial, fecham as portas, o risco de desequilíbrio ele aumenta. Se o superávit comercial encolhe, o câmbio se desequilibra, os preços sobem e o Banco Central é obrigado a manter a política monetária apertada por mais tempo. O terceiro ponto é pensar também na fuga de capital e na consequente pressão cambial. Mesmo com juros elevados, o Brasil não está conseguindo atrair capital externo. Um quarto ponto seria o risco de recessão no setor produtivo. Empresas do setor de base já reportam corte de produção e revisão de quadro de funcionários. A indústria sente a pressão antes de todo mundo. E quando ela para, o efeito chega no comércio, no crédito, no emprego. Uma pesquisa feita pela OMI mostrou que 62% dos pequenos e médios empresários acreditam que o tarifaço pode afetar negativamente os seus negócios. E 22% já admitem que podem demitir funcionários caso as medidas entrem em vigor. E um quinto e último ponto para a gente colocar aqui é a questão do isolamento diplomático. Porque enquanto a União Europeia, Japão, Reino Unido, Argentina conseguiram negociar isenções e tarifas reduzidas com os Estados Unidos, o Brasil ficou de fora. O governo brasileiro não firmou nenhum acordo relevante e vai pagar o preço por ter se afastado dos principais blocos econômicos. Ou seja, mesmo que a inflação doméstica recue, todos esses riscos que eu listei aqui impedem qualquer corte mais consistente da Selic. Não é só sobre o IPCA, é sobre o dólar, sobre a provável fuga de capital, sobre o comércio exterior, sobre o risco político, e tudo isso pode afetar o IPCA por conta do aumento da cotação do dólar. E o mais preocupante é que o tarifaço ele chega no exato momento em que os juros já estão sufocando a economia doméstica. Enquanto parte do mercado debate se a política monetária está exagerando ou não, a economia real já está num colapso silencioso. No primeiro semestre de 2025 foram registrados 187 pedidos de recuperação judicial, somente em março. Esse é o maior número do ano até agora, com uma alta de 2,2% frente ao março do ano passado. E mais, 90% dos pedidos são de micro e pequenas empresas, que representam cerca de 75% dos requerimentos feitos em março. E o problema não se restringe a esse mês especificamente, não é só com março, porque se a gente pega ao longo de 2024, foram cerca de 2.273 pedidos de recuperação judicial. Isso é um salto de 61,8% em relação ao volume de 2023, o que faz com que 2024 seja o maior volume desde o início da série histórica em 2006. Essas empresas buscavam renegociar as dívidas, porque imagine você operar com juros reais, ou seja, juros mais inflação, de 9% ao ano. Isso sob financiamentos de curto prazo. O resultado são as pequenas e médias empresas sucumbindo rapidamente à falta de liquidez, ao crédito caro e à retração do consumo. Lembrando ainda que esse crédito vai ficar ainda mais caro por conta do aumento do IOF. Ainda tem mais esse bônus dado pelo governo. Ainda segundo dados do Serasa, no primeiro trimestre de 2025, 4.871 empresas continuavam com processos abertos de recuperação judicial. Isso representa um aumento de 6,9% em relação ao último trimestre de 2024, quando eram 4.568. O setor industrial lidera em número de casos, são mais de 1.112, especialmente nas cadeias agroindustriais. E o número de empresas inadimplentes também impressiona. São 7,2 milhões de empresas com dívidas em aberto, ou cerca de 31% dos negócios ativos aqui no país. Destas, 6,8 milhões são micro e pequenas empresas, que têm débitos que somam no total um montante de 141,6 bilhões de reais. Isso não é um efeito colateral pequeno, é um sintoma de que o setor produtivo, especialmente as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade para se financiar, está sendo estrangulado. Com a Selic em 15% e o crédito cada vez mais escasso, negócios que dependem de capital de giro ou financiamento de curto prazo estão entrando em colapso. E as causas são claras, né? Financiamentos inviáveis, margens apertadas pela alta dos insumos, consumo desaquecido, insegurança fiscal que paralisa novos investimentos. Se você for olhar, muitas dessas empresas têm receitas saudáveis, elas vendem bem, mas não conseguem lidar com o custo da dívida ou com a volatilidade cambial causada por um cenário externo turbulento. E quando esse custo do dinheiro fica tão alto e ainda por tanto tempo, não é só o consumo que desacelera, é a confiança que também desaparece. Empreender no Brasil, como qualquer empreendedor já sabe, é difícil, a carga tributária é muito alta, a burocracia também é grande, a instabilidade política
política está sempre presente, mas agora com juros reais próximos de 9%, a gente pode falar que a situação fica insustentável para milhares de negócios. É mais interessante o cara parar o negócio dele, já que ele não consegue lidar com esse custo de IPCA mais 9, e pegar o negócio que sobrou, o dinheiro, e comprar um título público IPCA mais 7. Porque se ele não lida com o IPCA mais 9, não deve ganhar tanto dinheiro assim. O IPCA mais 7 vai pagar algo muito próximo disso. E aí, no final isso gera um efeito em cadeia, né? Porque se esse cara ele simplesmente mata o seu negócio, no final ele demite. A pessoa demitida agora não tem renda, então a renda das famílias cai. E o consumo também se retrai, de modo que o PIB perde tração. Veja que a política monetária ela não atua no vácuo, ela não é inócua, né? Ela acerta de cara o setor produtivo. E aí, com tudo isso, vem uma pergunta na cabeça de vocês. Ok, Bruno, mas e eu, né, que sou investidor, o que eu faço com o meu dinheiro agora? Bom, a Selic está em 15%. O Banco Central não deu nenhuma sinalização concreta de corte no curto prazo. A situação fiscal ainda segue frágil e o ambiente político aqui e lá fora, ele é tudo menos previsível. Para quem não sabe o que está fazendo, esse cenário parece exigir apenas cautela, mas para quem entende o jogo, também é hora de se posicionar. O risco de tarifas americanas sobre o Brasil, se ele realmente se concretizar, ele pode trazer impactos relevantes. Diretamente ele vai atingir exportadores, como agronegócio, siderurgia e manufatura, mas indiretamente ele pressiona o dólar, ressuscita a inflação e reduz a confiança de investidores estrangeiros, o que afeta a nossa renda fixa, a bolsa e o câmbio. Então, como é que você vai fazer para se proteger? A estratégia é muito clara e respaldada amplamente por dados. Se a gente pega o estudo da FGV, lá eles mostram que o brasileiro deveria manter ao menos 16% do patrimônio no exterior. Para o pessoal de alta renda, esse número deveria ser de cerca de 18%. Isso apenas para traduzir a cesta de consumo do brasileiro. Ao fazer isso, você estaria diminuindo riscos, protegendo o seu consumo e blindando parte da carteira contra desvalorizações abruptas do real. Porque o dólar aqui, quando ele cai, é de escadinha, mas quando ele sobe, é de elevador. É muito de uma vez. E o interessante é que isso deveria ter sido feito antes das tarifas, porque ela é uma diversificação que reduz exposição ao risco país, ela dá acesso a economias mais estáveis e moedas mais fortes e abre portas para setores e oportunidades globais, como, por exemplo, a revolução feita pela IA. Qual empresa brasileira você compra em bolsa para pegar na veia o crescimento de IA? Justamente por isso, e agora mais do que nunca, é hora de você repensar sua estratégia de investimentos. Diversifique, avalie sua exposição internacional e tenha parte do seu patrimônio fora da linha de tiro. E não por especulação, mas por conta de uma gestão de risco. O Banco Central pode até manter os juros altos, mas enquanto os riscos políticos, tanto aqui quanto lá fora, continuarem crescendo, quem investe vai precisar se proteger por conta própria. E se você quer aprender a investir com estratégia, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior, eu vou lembrar novamente do Viver de Renda. Agora as inscrições estão fechadas, mas na próxima turma a gente vai ter uma novidade importante, especialmente para quem deseja se aprofundar ainda mais no mercado americano. Se você quiser ficar a par disso, basta ir na descrição aqui do vídeo e entrar na lista de espera. Garanto que você vai achar bem interessante. No mais, eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.